Seja bem-vindo, telenauta, a mais um programa Interview pela TV Diário do Sertão. Você que está acompanhando a nossa programação, sejam todos bem-vindos a mais um programa de entrevistas à sua TV Diário do Sertão. E você, claro, que acompanha a nossa programação, sabe que a sua participação é muito importante no nosso programa Interview e também toda a nossa programação. E você pode interagir diretamente com a nossa programação através do diariodosertão.com.br/TV. Logo abaixo do seu vídeo tem um espaço destinado para que você, telenauta, deixe registrada a sua mensagem, a sua interação na nossa programação. E você, caso queira ter um contato direto com o nosso programa Interview, você pode entrar em contato através com o nosso WhatsApp, o 83-DDD da Paraíba, 991440709. Esse WhatsApp que a gente já libera para que você possa também interagir no programa Interview de hoje. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Interview, você que acompanha a nossa TV Diário do Sertão e também através do nosso portal Diário do Sertão. Hoje o nosso programa Interview recebe também nos nossos estúdios o nosso querido Dr. José Menezes, ele que é doutor em História da Economia e que vai ser o nosso entrevistado de hoje. Inicialmente, eu gostaria que o senhor pudesse trazer os seus cumprimentos a todas as pessoas que estão acompanhando o Interview de hoje e que, claro, irá também acompanhar uma boa entrevista. Seja bem-vindo ao Sertão. Desde já eu agradeço o espaço e a possibilidade de poder falar numa cidade próxima onde a minha mãe nasceu, que foi em Lavras de Mangabeira. É verdade, a região centro-sul cearense. Agora, meu querido José Menezes, o nosso programa Interview, ele tem um lado intimista, onde a gente gostaria de saber mais detalhes do nosso convidado. E hoje, o senhor sendo o nosso convidado, eu gostaria de saber se estamos à vontade aqui para fazermos algumas perguntas intimistas realmente da sua vida. Perfeito, sem problema. Inicialmente, eu gostaria de saber a sua naturalidade, onde o senhor nasceu. Bom, eu nasci em Mato Grosso, na cidade de Poxoréu, que foi basicamente constituída a partir de nordestinos vindo da Bahia e do Ceará e do Maranhão. E eu acabei sendo filho de uma cearense, que é de Lavras de Mangabeira, Raimunda Ferreira Gomes, e Juraci Farias Gomes, que era baiano. Nasci em Mato Grosso, depois mudei para Cuiabá. Em seguida eu fiz graduação em Cuiabá, depois fiz mestrado aqui em Campina Grande, e agora moro em Maceió, e é o 7º estado que eu moro, ou seja, sou filho de nordestino que acabei retornando para o Nordeste e que estou exatamente nesse momento procurando resgatar toda a trajetória da minha família, seja por parte paterna como materna. O que eu estou agora organizando em Mato Grosso é uma visita a Lavras de Mangabeira com a minha família, e depois uma visita a Oliveira dos Brejinhos, onde meu pai nasceu, na Bahia. Agora, meu querido José Menezes, o senhor fala de que nasceu no Mato Grosso e que a sua mãe tem um laço bem próximo a Cajazeiras, a cidade de Lavras da Mangabeira. Quem são seus pais? Bom, minha mãe é Raimunda Ferreira Leite, que ela deriva da família Arraes, Viana, Leite e... esqueci agora. Bom, por parte de mãe, eu tenho exatamente essa conexão aqui. Por parte de pai, eu tenho as ligações vindas da Bahia. Mas quem são meus pais? São nordestinos que saíram daqui por situação bastante adversa. Meu bisavô, quando saiu da Bahia, ele saiu exatamente durante uma seca. E ele acabou indo para Mato Grosso e acabou sendo um dos fundadores da cidade que eu nasci. Já a minha parte materna, inclusive eu até encontrei, quando a minha mãe estava hospitalizada, eu encontrei com um tio meu, que é Damião Ferreira Leite, e ele falou assim: olha só, quando nós morávamos em Lavras, e a gente até que não tinha uma vida ruim, mas diziam que em Mato Grosso, dinheiro a gente pegava de rodo. Então, em função disso, eles foram motivados a migrar, a se dirigir a Mato Grosso. Aí ele falava assim: poxa vida, mas eu nunca encontrei nem o rodo e nem o dinheiro. Mas, no entanto, eles hoje são bastante adaptados na cidade de Poxoréu. Eles têm, claro, têm o interesse de retornar à sua terra, mas hoje eles têm uma identidade muito forte com o Mato Grosso. Então, eu sempre agradeço exatamente a escola, a Universidade Federal do Mato Grosso, onde eu estudei. Eu sempre agradeço
a Federal da Paraíba, onde eu fiz mestrado, eu sempre agradeço a Universidade de São Paulo, onde eu fiz doutorado, e também agradeço a Universidade Federal de Pernambuco, onde eu fiz pós-doutorado. E eu sempre lembro que é muito importante o papel que o ensino e que o serviço público tem na vida daquele que tem uma trajetória de uma origem pobre, mas que na existência do serviço público e na qualidade desse serviço público, você acaba tendo uma mudança da sua trajetória de vida. Agora, é claro que muitos que têm a trajetória que eu acabaram hoje, de certa forma, não tendo o menor respeito pelo espaço público, e muitos desses estão até combatendo o espaço público. Mas no meu caso, não. Eu continuo fiel à minha origem, por isso eu quero resgatar toda a minha trajetória, porque é um resgate fundamental para a minha identidade como classe trabalhadora. Isso é muito importante. Agora, meu querido José Menezes, ainda de acordo com a sua infância, como foi realmente a infância de José Menezes em Mato Grosso? A minha infância é de alguém que é filho de uma família dos dois ramos que chegaram cedo em Mato Grosso, na época em que a propriedade ainda não estava nem sequer definida, e que acabou sendo expulso da própria terra em que ele morava. Ou seja, eu lembro muito bem da minha infância que meu pai passou, então, como é que ele fazia? Ele chegava numa área determinada, um fazendeiro determinado, ele desmatava aquilo ali, ele plantava durante um ano e depois ele tinha que plantar capim. Eu lembro muito bem da cena em que ele abria os buracos da terra e eu ia jogar as mudas de capim. Depois desse momento você ia para outro canto, depois você ia para outro, e no final da história eu acabei saindo, minha família acabou saindo. Na hora que essas terras todas começaram a ser ocupadas por pessoas de outros locais, que começaram a ser documentadas, que começou a modernização agrícola, eu acabei sendo expulso, juntamente com a minha família, para a cidade. E nesse momento, é muito importante lembrar que não bastou meu bisavô ter chegado lá tão cedo, no momento em que aquelas terras ainda pertenciam, de certa forma, à tribo Bororo, porque ali foi uma área em que vivia a tribo Bororo. Ou seja, não adiantou nada. A modernização agrícola, a conquista dessa fronteira agrícola para a entrada do grande capital, logo após o golpe militar, acabou expulsando grande parte dessa população que foi para a cidade, que, no meu caso, meu pai conseguiu ter um pequeno comércio, eu consegui estudar na escola Nilo Povas, eu consegui depois passei pela escola técnica, e aí, ou seja, eu consegui ter uma trajetória diferente, mas nem todos aqueles que foram expulsos do campo conseguiram. Eu tenho vários exemplos de vários familiares que não conseguiram ter a mesma trajetória que eu, e não é fácil porque as oportunidades não são tão grandes. Então, houve um processo de exclusão muito grande, e parte daquela população que estava ali desde os anos 40, desde os anos 50, ela acabou saindo de uma terra que deveria, em tese, ser sua, porque foi exatamente os pioneiros daquela cidade. Então, mas esses pioneiros que não têm acesso ao poder político, que não têm acesso àqueles que estavam chegando na região, que geralmente vinha de Goiás, vinha do Sul, vinha de São Paulo, vinha de Minas, esses acabaram sendo excluídos. Então, a minha trajetória, eu lembro muito bem, é uma trajetória de alguém que perdeu o seu espaço no campo e que acabou tendo que ir para a cidade, e felizmente eu consegui essa trajetória que eu descrevi, mas não apago nem um pouquinho da minha história. Sempre resgato ela. José Menezes, você fala dessa lida com a agricultura ao lado do pai, que foi também presente na sua infância, mas com relação ainda à infância em si, foi uma infância de limitações financeiras, de dificuldades realmente, José Menezes? Eu diria que, vivendo no campo, é claro que você tinha momentos de dificuldade, porque no campo, na hora que você vai plantar, normalmente você não tem muita coisa. Então você tem uma fase em que você está guardando o produto do seu cultivo. Havia momentos assim sazonais bastante difíceis, mas eu diria que não tínhamos uma situação de miséria. A gente tinha uma situação em que as coisas mínimas a gente conseguia, porque ali nós tínhamos um peixe em abundância, ali era uma área em que tinha... Ou seja, nós tínhamos... A minha infância, apesar de ter sido uma infância até os 12 anos na zona rural, foi uma infância que a gente tinha determinadas coisas fundamentais para viver. E eu diria que talvez hoje, quem vive no campo, não vai ter mais nessa possibilidade de estar no campo, porque hoje o agronegócio, os grandes latifúndios, todas essas terras foram apropriadas por latifundiários, e não existe mais espaço nenhum para um jovem
ter uma vida minimamente como eu tinha, porque lá, no mínimo, a gente conseguia pescar, a gente tinha, ou seja, os elementos fundamentais para viver, nós tínhamos ali, coisa que hoje é muito difícil para quem vai para o campo. Primeiro que não existe mais espaço para você ir para o campo. O Mato Grosso hoje, eu diria, não precisa mais nem se chamar de Mato Grosso, porque a devastação foi tamanha, o agronegócio se constituiu, o Estado de Mato Grosso agiu e se endividou para dar sustentação ao agronegócio, e hoje o Estado que eu nasci é o Estado em que mais tem câncer, é o Estado que mais tem conflitos sociais, porque a expulsão de toda essa população do campo levou todos eles para a cidade, e na cidade você não tem todo aquele espaço de continuidade de uma vida laboral, ou seja, você tem um espaço de marginalização muito grande. Então, a minha infância é bem diferente, porque o momento histórico também era diferente. Acho que hoje a infância de outras pessoas pobres não teria a mesma trajetória e possibilidade que eu, porque não existe mais um campo mínimo nem para você plantar e depois você deixar o capim que vai ser criar gado. Não, hoje você praticamente já não vai mais para o campo. Ao contrário, se você está saindo porque não há o mínimo espaço de apoio para a agricultura familiar, como deveria ser feito. Agora, José Menezes, quando o senhor começa a relatar justamente a vivência ao lado dos seus pais, e eu lhe pergunto, nesse momento em que a gente já está conversando, discorrendo sobre justamente a sua família, a sua infância, o que realmente significa os seus pais para você? Olha, eu diria que grande parte do que eu consegui não se deve só à existência do serviço público, se deve à existência dos meus pais e toda a luta que eles fizeram para que eu pudesse ter o mínimo. Ou seja, alguém vai falar assim, alguns entram na universidade pública e aí acha que o mérito foi somente dele. Não, o mérito foi da minha família, o mérito foi dos valores que meu pai tinha, que eu sou de certa forma, herdeiro efetivo da coisa mais valiosa dele. Eu acho que os valores dele, da minha família, da minha mãe, é que me possibilitaram ter essa trajetória sem virar um pequeno burguês ou um falso pequeno burguês, que depois de entrar na universidade, aí começa a odiar a sua família, começa a odiar os pobres com quem ele conviveu, começa a negar a sua classe, começa a tentar afirmar ser uma coisa que não é. Ou seja, esta falta de identidade eu não tenho, e para mim é o meu grande combustível que não me permite desviar da minha finalidade como professor, como militante, como representante da classe que eu nasci e que eu me identifico, que é a classe trabalhadora. Programa Interview de hoje, recebendo o professor, aliás, o mestre em História Econômica e também professor da Universidade Federal de Alagoas, nosso querido José Menezes. Agora, professor, justamente na sua infância, como foi que despertou também o gosto pela educação e também o incentivo dos seus pais para que você pudesse estudar? Bom, meu pai tinha um pequeno comércio e nesse comércio eu ficava, eu tinha períodos que eu ficava. E eu aproveitava, enquanto não chegava um cliente, eu tinha um hábito de ler muito. Eu aproveitava esse intervalo para sempre estar estudando. Então, eu sempre tive um hábito de ler bastante e sempre tive uma curiosidade muito grande. Então, eu diria que talvez desse ato de ler bastante, de começar a sempre ter uma visão minimamente crítica, me levou exatamente a fazer opção pelo curso de economia que me possibilitou, não propriamente na graduação, onde eu fiz uma graduação ortodoxa, mas me possibilitou vir para Campina Grande. Ou seja, desde esse momento eu comecei, mas bem antes, na verdade, toda a humilhação que eu via meu pai passando no campo e as condições em que nós saímos, isso sempre me deixou assim, eu não tinha uma identidade de classe, mas eu sabia exatamente o que era ser humilhado, eu sabia exatamente o que era um opressor. E desde então eu começo a questionar, e nesta minha vida, ainda na infância, trabalhando no comércio do meu pai, eu comecei exatamente a me situar no mundo urbano, que é um universo totalmente diferente. Eu lembro muito bem o meu choque cultural, quando saio da zona rural e chego na zona urbana, a minha forma de falar era uma, a forma de falar dos outros ou seja, esse momento, para mim, foi importante porque eu criei o hábito fundamental que eu acho que todos deveriam ter, que é o hábito da leitura, que é o hábito de procurar sempre conhecer mais as coisas. E é exatamente isso que eu faço. Agora, recentemente, a minha estante
minha biblioteca estava cheia de cupim e eu mudei para uma madeira que resistia a cupim, e aí eu fui ver exatamente a quantidade de livros que estava, de certa forma, mais distante, porque durante essa fase de transição eu guardei tudo num local determinado. E eu comecei a ver quantos livros eu preciso ler ainda. Por mais que eu já tenha feito até pós-doutorado, eu constatei que eu listei já todos os pacotes de livro, ou seja, eu continuo com a necessidade de procurar estudar o máximo possível. E por quê? Porque eu quero continuar a ampliar o entendimento de como é que se deu a minha trajetória. A minha trajetória, fazendo ela, eu acabo fazendo também o resgate teórico do paradigma que eu fiz a opção por aprofundar. E, principalmente, a minha intenção é fazer a crítica política à sociedade que eu vivi. Ou seja, eu preciso colocar para as novas gerações que é fundamental pensar criticamente a essa forma de sociedade que nós estamos vivendo. Porque eu consegui ter essa trajetória, mas a maior parte das pessoas que acabou tendo que sair do campo não teve a trajetória que eu tenho. E meu compromisso é exatamente de procurar entender isso e ver mecanismos para que esse setor tenha também a atenção do Estado. Ou seja, o que eu percebo é exatamente isso. E por isso eu comecei a discutir a dívida pública, não porque era minha intenção, mas em função da necessidade de entender os conflitos da sociedade que eu vivo. Agora, José Menezes, na sua infância, no comércio do seu pai, o que o senhor costumava ler? Na verdade, eu lia todos os... Eu conhecia várias pessoas, porque uma coisa que eu aprendi muito foi essa capacidade de interação. Então, eu tinha várias pessoas conhecidas e eu pedia revistas emprestadas. Eu lia... Como é que era o nome? Eu não lembro mais o nome das revistas. Mas naquela época eu ainda lia Veja. aos 30 e pouco, 35 anos, eu lia Veja, eu lia Capital, eu lia Isto é Senhor, ou seja, eu lia as revistas que existiam, que não eram tão danosas como a maioria das revistas passaram a ser a partir dos últimos 25 anos. Então, eu fazia a leitura, porque é aquela coisa, você está no comércio e você está esperando chegar alguém, você não sabe que hora que vai chegar. Não sabe. Então, acabou sendo assim, de certa forma, eu acabei adquirindo um hábito, e eu pedia a revista emprestada e me dava sempre uma semana. Aí eu falava, bom, eu vou ter que ler isso aqui. Tanto é que quando eu fui fazer a redação do vestibular em 82, o tema era: um país sem passado é mais que um país sem presente, é um país sem futuro. E eu tentei fazer a redação dentro do esquema que me ensinaram que eu deveria ter começo, meio e fim e tal. E eu fiquei o tempo todo... Aí quando alguém me avisou, olha, faltam 40 minutos, aí eu abandonei toda aquela estrutura. E eu acho que o que me salvou foi o seguinte, eu fiz a seguinte analogia. Imagina que a humanidade, ela tem vários caminhos. Você não sabe exatamente qual é o caminho correto. Você tem várias opções. Por quê? Porque a luta de classe pode te alterar. Aí eu falei o seguinte, imagina se você está indo para um caminho e você apaga todas as marcas. E se lá na frente você depara que não tem passo à frente. O que você precisa fazer? Você precisa ver as suas pegadas, retornar para você redefinir seu caminho. Ou seja, essa minha facilidade, essa minha hábito de leitura, e era bastante grande, me levou também a essa capacidade de, na hora, eu consegui fazer uma síntese que acabou, na minha avaliação hoje, sendo decisivo para a minha aprovação no vestibular. Por quê? Porque eu consegui exatamente mostrar o tema que era: um país sem passado é mais que um país sem presente, é um país sem futuro. Se você não constrói o passado, você não tem como, caso haja uma incerteza naquele futuro que você não tem como redefinir. Então, eu acho que o hábito de ler foi uma coisa que me facilitou e continua a facilitar, porque a partir daí, quando eu fui estudar metodologia, quando eu fui estudar a economia política crítica, aqui no caso em Campina Grande, quando eu fiz mestrado, aí me facilitou exatamente fazer o confronto entre a aparência buscando a essência, a busca da totalidade, a percepção das contradições,
o funcionamento real da sociedade capitalista me facilitou exatamente o hábito que eu tinha de leitura, que me acabou levando a ter essa... E aí, essa frase de vestibular eu nunca esqueço, porque ela foi e continua sendo importante para a minha vida. Por quê? Você não pode jamais apagar seu passado. Por isso eu quero voltar à terra que meu pai nasceu, à terra que minha mãe nasceu. Eu preciso voltar a entender a trajetória que eles tiveram, porque hoje eu posso, no meu processo de qualificação para professor associado, eu fiz um memorial, e nesse memorial eu fiz um resgate da minha trajetória desde o campo até chegar ao mestrado, até chegar ao doutorado, e eu fui vendo exatamente como que a teoria que eu fui estudando, ela serviu para explicar os conflitos e contradições que eu vivenciei. O memorial meu é exatamente essa possibilidade de ver como a economia política crítica me possibilita entender a minha trajetória, mas não aquela trajetória fetichizada, idealizada, como se ele é o vencedor. Não. Eu vejo eu como vencedor por ter entendido como classe, por ter não caído no fetiche de achar que eu agora sou outra coisa, de agora eu sou classe média, que agora eu tenho que negar meu passado. Não. Esse é um caminho que eu nunca fiz. Eu sempre volto ao meu passado. E eu acho que esse é o que está faltando para muita gente. Porque hoje, o que nós estamos observando? Um monte de gente que é filho de pobre, fazendo movimentos de combate à saúde pública, à educação pública, de combate a tudo que ele precisa. Ou seja, eu acho que é exatamente isso que nós precisamos. Voltar a entender qual é a minha origem e qual é a minha classe social. Eu sempre pergunto aos meus alunos, no primeiro dia de aula, qual é a sua classe que você acha que pertence? Todos praticamente dizem, eu sou da classe média. Aí o outro fala, eu sou da classe média baixinha, eu sou da baixinha mais baixa que a sua. É ironia, porque na verdade todos são... Quando eu falo assim, olha, quem ganha abaixo do salário mínimo necessário do DIEESE, que seria em torno de 3.700, estaria abaixo da linha da pobreza? Aí todos olham assim. Por quê? Porque se cria uma ilusão de pertencimento a algo que você não é. E isso é muito complicado, porque muitos acabam vivendo, passando a vida inteira, se comportando como se fosse algo que ele não tem capital, ele não tem patrimônio, ele só tem o desejo de pertencer a uma classe. É uma ilusão. É uma ilusão. E isso, de certa forma, alguns chamam de coxinha, eu prefiro chamar de complexo do emergente precário. Ou seja, ele acha que é algo que ele não é. E ele vive ilusório. Então, como é que é esse comportamento? Você acha que você é de uma classe determinada, então você tem que ter uma roupa determinada, você tem que ter um sapato, você tem que ter um carro, você tem que ter... E você se endivida para isso, e você... É mais ou menos o que aconteceu quando eu estava fazendo o doutorado na USP, eu fazia parte da Associação de Pós-Graduando da USP, e nós fizemos uma atividade pela PGUSP, no Par Latino, e lá, vários colegas nossos foram para lá porque ia ter uma confraternização. E aí alguém chegou para mim e falou assim, sim, e o caviar? Que hora que vai ter o caviar? Aí eu falei, eu não sei o que é isso, eu estou comendo um troço aqui que é muito ruim. Aí o cara falou, você está comendo caviar? Eu falei, mas eu sempre me disseram que comer caviar devia ser o sonho de todo mundo. Aí eu comi aquilo e falei, não, eu preferi um churrasquinho de gado, qualquer coisa. Ou seja, esta é a ilusão que essa sociedade te projeta. Você sobrevive vindo do segmento de menor renda, e depois você vive brigando para um dia ter caviar, e você se submete, você se cala como classe, você vira um pelego, você vira tudo. Aí num dia, quando chega o caviar, eu falo assim, caraca, esse caviar não é o que me levou a lutar por ser uma coisa que eu não sou, e na verdade você é uma pessoa sem nenhuma identidade e sem amigo. Porque esse que entra nesse mundo virtual, ele acaba sem amigo, porque ele se ausenta da sua família, dos seus amigos originais, e ele tenta frequentar um mundo que não é dele. Só que esse mundo que não é dele é gente parecida com ele, que também não tem fugido da sua identidade. Então ele passa a vida inteira sonhando em ser o que ele não é, e ele acaba virando o quê? Ele acaba virando porta-voz da burguesia. Só que a burguesia não vai para a rua, a burguesia não vai xingar alguém, a burguesia não vai hostilizar. Ela tem exatamente esse emergente precário, que alguns chamam de coxinha, mas que eu prefiro chamar de um pequeno burguês virtual. Esse é a bucha de canhão de expressão do ódio que a burguesia tem. E aí ele começa a achar que ser homofóbico, ser racista, ser machista, ele começa a ser, como se fosse assim, um espelho dos parâmetros morais que ele acha que é da burguesia. Mas, na verdade, é o que ele acha. Então, ele acaba sendo exatamente aquilo que eu diria... O ser humano
sem ser um ser humano, na verdade. Porque sem identidade. Sem identidade, sem os valores baseados nos princípios de solidariedade e isso você acaba... Para mim, ser humano não é só alguém que tem 2 pés e tal. Ser humano tem princípios, tem valores. E essas pessoas acabam perdendo isso. E elas passam a vida inteira e chegam os seus filhos, aí elas vão tentar fazer deles algo igual. O que eu estou vendo é exatamente isso. A geração que eu vivenciei, ela está fazendo dos seus filhos, que teve origem pobre, algo pior. É uma coisa... pessoas do meu convívio, que têm origem nordestina, que têm origem pobre, muitos agora odeiam nordestino. Muitos agora odeiam pobreza. E eu fico falando assim, peraí, eu conheço você almoçava no mesmo rio que eu, você andava de ônibus junto comigo, só que agora ele acha que é outra coisa. Eu sou a mesma coisa. Eu acho muito melhor eu ser o que eu sou, assumir que eu sou, do que ficar sendo um ator de uma coisa que você nunca vai ter materialidade. Mas aí eu acho que esse é o grande problema que nós estamos vivendo nesse país. E que daí vem parte do ódio que nós estamos vivendo agora, parte desses conflitos que nós estamos vivendo, é exatamente o fato de você querer ser aquilo que você não é efetivamente. E eu sempre digo, sou filho de trabalhador e represento a classe trabalhadora. E não abro mão da minha identidade de classe. Agora, José Menezes, vamos dizer assim, esse preconceito de classe, ele ficou bem visível depois das eleições de 2014, quando a presidente Dilma Rousseff conseguiu a sua reeleição. O Brasil se dividiu. Alguns que diziam o Bolsa Família elegeu novamente a Dilma Rousseff. Os nordestinos, os pobres, os miseráveis elegeram a presidente Dilma. Como é que nós podemos imaginar o Brasil, uma república, onde o sul do país, algumas pessoas acreditam que o Nordeste é quase que um país afora pelo Brasil? Bom, na verdade, esse fenômeno, ele eclodiu, porque a Dilma, até 2 anos atrás, ela tinha 83% das pesquisas. Então, o que vai acontecer? A situação econômica vai se deteriorando e nós temos um fenômeno novo que por exemplo, WhatsApp, Face. Porque muita gente era racista, mas era racista em casa. Muita gente era homofóbico, mas era homofóbico no corredor. Muita gente era portador de todas as formas de preconceito. Agora você tem a possibilidade. Você vai lá e curte, e você já monta uma rede de 1 milhão, 2 milhões. E aí você tem o quê? Um multiplicador de preconceitos. E aí cria exatamente essa identidade. Esta combinação de tantos preconceitos, ela acaba canalizando a determinadas representações, que eu diria, de fascismo. Ou seja, o que nós estamos vendo agora não é um fenômeno só brasileiro. O que nós estamos vendo agora é que essas pessoas agora começam a explicitar tudo isso. Mas aí que está. Não é só aqui. Se você for ver, esse conflito existe no Oriente Médio. Ou seja, mas aí tem um fato novo, que é o fundamentalismo religioso. O fundamentalismo religioso, ele tornou isso mais agressivo. Mas só voltando uma coisa que eu lembrei. Um pai assassinou o filho com 4 tiros, porque o filho dele estava participando de uma ocupação de uma universidade que defendia que era contra o congelamento de gastos por 20 anos. Eu acho que isso aí simboliza uma doença social muito grave. Ou seja, criou-se um ódio tão grande. E eu estava vendo alguém na internet que escreveu lá assim, que a expressão comunista é uma forma disfarçada de você falar mal de alguém que você não pode legalmente. Você não pode chamar alguém de forma pejorativa ao negro. Você não pode tratar, infelizmente que essa legislação existe, você não pode fazer a discriminação por alguém ser homossexual. Você não pode fazer discriminação por alguém ser negro. A impressão que eu tenho é que a pessoa que escreveu isso tem toda a razão. Eles juntaram todas essas formas e jogaram em cima a palavra comunista. E isso tem criado um tipo de agressividade que é exatamente o quê? É a forma disfarçada de você exercitar um preconceito que deveria e é combatido de forma legal. Então, eu acho que o momento que nós estamos passando é um momento em que precisa voltarmos a refletir sobre o que nós somos, porque
é um ódio que está sendo plantado por uma classe dominante que é minoritária, que tem o segmento eu tenho várias pessoas que eu conheço que são pobres, que fazem parte de um movimento determinado que é fascista. Eu vejo pessoas defendendo candidatos fascistas e eles são nordestinos. Eles não sabem Mas pior, eu encontrei agora vários negros com tatuagem da suástica. E é isso que simboliza, para mim, a coisa mais absurda. As pessoas estão colocando no peito uma representação que ela não tem a menor ideia. Um negro que coloca uma suástica no peito, ele não tem ideia de que o pressuposto de um nazista é a sua eliminação física. O pressuposto básico dele é a sua eliminação física. Então, esse problema, nós temos um caso, nós temos vários casos desse. Então, eu acho que qual é o problema que nós temos? Houve um processo de despolitização. Então, eu diria que o ódio não é apenas a PT, é um ódio à esquerda. É um ódio à luta pelos direitos. Eu, que voto nulo já faz tempo, posso colocar claramente que o que está colocado aqui é que esses segmentos são terrivelmente contrários a qualquer direito. E aí é que está. Quando eu faço um movimento em defesa da universidade pública, eu estou fazendo o quê? Um movimento para que os pobres possam ter acesso. E o que esse segmento quer? Esse segmento não quer ter esse acesso. O que eu percebo é exatamente que há uma discriminação muito grande. A impressão que eu tenho é que parece que o passado colonial nosso e o passado escravagista, ele é parte desse preconceito. Ou seja, eles não querem que todo mundo tenha acesso à educação. Por quê? Porque vai faltar o trabalhador doméstico. Esse emergente precário, ele quer se firmar como pertencente a uma outra coisa, então ele quer ter um trabalhador uniformizado para ele dizer assim, eu ascendi e é como se agora tivesse direito a, não é bem um escravo, mas é mais ou menos assim. Ou seja, é um tipo de gente que não tem materialidade, mas que assumiu sendo pertencente de uma outra classe e ele incorporou valores que para mim são as coisas mais retrógradas, que é a submissão ao poder, e é parte do passado colonial, e que é o resgate do ódio de classe. E aí tem uma coisa bem curiosa. Durante 3 séculos, esse país, quem trabalhou efetivamente foram índios escravizados e negros que se tornaram escravos. Durante esses 3 séculos, eles trabalharam. No final da história, o que aconteceu? Eles ficaram sem terra, ficaram sem educação, ficaram sem acesso a nada, e ainda se tentou construir uma ideologia da mais terrível de que o negro era vagabundo, preguiçoso e indolente. Ou seja, para mim, é muito sério que os que não trabalharam tenham construído a ideia de que os que trabalhavam eram vagabundos, indolentes. Mas por quê? O ódio vem justamente daí. Ele quer alguém para humilhar. A ideia é que, quando eu falo assim do passado escravagista e do passado colonial, é porque o ato da humilhação não é só de explorar alguém, é também humilhar. Então, é uma coisa tardia, justamente, né, no momento em que a crise econômica ela acarreta mais dificuldades. Esse segmento é esse segmento que está colocando o seu ódio. A burguesia não precisa ir para a rua. Esse segmento que não é nada, que é uma classe média pauperizada, na maioria endividada, é ela que está esbravejando, ela que está sendo a voz e o ódio da classe dominante. A classe dominante não precisa. Ela tem essa forma terceirizada, que é esse emergente precário, que alguns chamam de coxinha, mas que eu também chamo de pequeno burguês virtual. Agora, José Menezes, temos visto também nas redes sociais alguns termos pejorativos, inclusive alguns que diziam de que o PT, o Partido dos Trabalhadores, partido de esquerda, há quem diga que não é o PT, a esquerda no Brasil, mas que dizendo de que o Partido dos Trabalhadores queria instalar no Brasil uma ditadura cubana, né? Com o slogan Pátria Educadora e, de acordo com algumas pessoas, os coxinhas, como você bem traz aqui no interview, de que queriam instaurar no Brasil uma ditadura cubana. E Cuba, realmente, Fidel Castro, o inesquecível Fidel, em um processo de alfabetização, atingiu quase 98% da população cubana. O processo de alfabetização, projeto de educação, investimento em Cuba, né? E o Brasil
Mas você vê também esse termo ligando a esquerda no Brasil à ditadura cubana comunista? Bom, primeiro que não é um fenômeno só do Brasil. Esse fenômeno ele é articulado por organismos internacionais provenientes dos Estados Unidos e eles fazem essa mesma campanha no Brasil, na Argentina, na Venezuela, na Colômbia, em todos os países. Ou seja, é um processo de como é que eu diria assim, de tentar criar um ódio à esquerda, e aí você diz o quê? Mas o que está acontecendo em Cuba efetivamente? Cuba agora já tem 320 empresas que estão lá. A Federação das Indústrias de São Paulo defende a atuação lá. Cuba está fazendo uma relativa abertura. Lá, o que nós temos, na verdade, é a penetração do capitalismo em Cuba. O que nós temos não é a cubanização, mas esse segmento, e aí tem um segmento religioso bastante sério. Agora há pouco eu estava conversando com uma colega minha de infância, e ela estava exatamente dizendo que Fidel morreu e foi tarde. Mas eu estava dizendo, e ela está dizendo que lá não tinha liberdade. Eu estava dizendo, olha, primeira coisa que um país deve assegurar é que todos tenham acesso à educação. E eu acabei de conversar com alguém que eu conheci, que é médico aqui de Cuba, ele estava me dizendo que lá, todos que terminam o nível superior, e a maioria, eles já sabem falar fluentemente a língua inglesa. Todos que terminam o ensino médio já têm a estrutura da língua inglesa. Todos praticamente têm nível superior. E agora aí cria um problema. E por isso essas pessoas são odeiam tanto. Porque o problema é que para elas o mundo não é a palavra todos. Para ela o mundo se resume a este segmento. Ela pressupõe a sua forma de vida, mas pressupõe a exclusão dos demais. Elas pressupõem o quê? Que as livres forças de mercados, devidamente liberadas, através de uma mão invisível, possibilitaria o acesso a todos, ou seja, você teria o pleno emprego, você teria o bem-estar social. Tudo isso é uma falácia. Porque o que nós temos efetivamente hoje? O que nós temos hoje é uma crise profunda do capitalismo. O neoliberalismo, quando começa a ser introduzido no Brasil, ele começa como uma busca de saída para a crise capitalista. O que aconteceu? O que levou os partidos de esquerda ou de centro-esquerda aos governos? Eles surgiram exatamente porque os partidos de direitas convencionais, neoliberais, entraram em colapso. Começou com a crise mexicana, depois veio a crise asiática, depois veio a crise russa. Ou seja, o capitalismo aprofundava a crise. Os partidos de origem de esquerda chegam ao governo fazendo a crítica. Mas o que acontece? Quem que faz a reforma da Previdência foi o Lula. O Lula introduziu através do mensalão, que era uma estratégia tucana. E aí o que aconteceu? Esses partidos tiveram um momento que a economia mundial se alterou, houve uma expansão econômica, isto possibilitou a renovação política, porque dizer que o PT foi eleito por causa de Bolsa Família não é verdade. O PT foi governo numa época em que as commodities se valorizaram, que as importações chinesas cresceram e que o Brasil exportou mais, mas exportou bens primários. O Brasil voltou à reprimarização. Então, o que acontece? O que nós precisamos entender é que a crise de 2008, que é a crise do capitalismo, que é a crise da forma neoliberal, ela aprofundou e encurtou horizontes para essa centro-esquerda que tinha ascendido em função da crise do neoliberalismo anterior. Então, o que nós vamos ter? A partir daí, o petróleo cai, e aí a Venezuela, que é um país exportador, sofreu muito, porque o petróleo era 100 dólares e caiu para 45, e aí 95% da economia é derivada do petróleo. Então, esse modelo que estava lá, mas não só lá, todas as petroleiras do mundo entraram em dificuldade. Então, o que nós temos mais à frente? Aí a China começou a declinar sua economia, os problemas econômicos começaram a aprofundar, mas a Dilma, há 2 anos atrás, ela tinha 83% da aceitação popular. Na época que, nas bolsas de valores, a especulação era gigantesca em função do volume de capital externo que veio para cá, parte desses que estavam na rua estavam apoiando, porque esses também são rentistas. Esses que eu acabei de dizer, eles vivem de renda. Um exemplo melhor, vamos lá. O Eduardo Cunha. Eduardo Cunha pegou, segundo a Polícia Federal, 23 milhões do dinheiro que ele desviava da Petrobras. E ele pegava esse dinheiro, segundo a Polícia Federal, e comprava as ações da Petrobras. Olha só, o que nós temos aí? Esse segmento
estava ganhando e muito. E nós temos uma geração que vivia aplicando em bolsa. Mas quando as commodities se desvalorizaram, quando a economia mundial teve um novo colapso, o que vai acontecer? As bolsas começam a render menos, e esse segmento que até então era fiel, porque se você for perguntar, ninguém tinha 83% de aceitação sem que parte desse segmento estivesse apoiando. Então o que nós temos é o seguinte, muda a base material. E aí o que acontece? E aprofunda os ataques, porque o PT fez a EBSER. O PT fez várias políticas. Agora, quem é o governo atual? O governo atual nada mais é do que parte do governo anterior. Mas quem que esteve no poder dos últimos 20 anos? Vamos lá. Nós tivemos um segmento que apoiou a ditadura militar, depois nós tivemos um segmento que era crítico à ditadura militar, em seguida veio o PT, que teve na sua base aliada quem? Os mesmos. O que nós temos, na verdade, aqui é uma situação em que a mudança do cenário econômico, a mudança do cenário econômico permitiu que grupos determinados permanecessem sempre no poder. A esquerda, quando chegou ao governo, ela não teve mais que 90 votos, 90 deputados. Sempre quem teve, majoritariamente, votos no Congresso foram quem? PMDB, PSDB, DEM, que uma hora apoiou Collor, depois apoiou Fernando Henrique, depois apoiou Lula, depois apoiou Dilma e depois deu o golpe parlamentar. É exatamente isso que a gente precisa entender, porque alguns falam assim, a direita ganhou a eleição passada. Não, no Rio de Janeiro 40% dos eleitores não votaram. Por quê? Porque o fato do PT ter se aliado com esses setores e ter participado, segundo depoimentos de parte desse processo, isso os eleitores da esquerda não perdoam. Mas eu acho que o que tá mais interessante, que é fundamental, é exatamente lembrar que é o seguinte, o processo todo se deu através do quê? Do sistema de endividamento. Ou seja, a palestra que eu fiz aqui visava exatamente mostrar que tanto no Fernando Henrique, quanto em Lula, quanto em Dilma, a lógica do Plano Real era a lógica que favorecia o rentismo. O que nós estamos vivendo agora é uma etapa em que a crise capitalista se aprofunda e os ataques aos direitos sociais se aprofundam. Para quê? Para assegurar o pagamento da dívida pública. Então, eu diria que nós vivemos uma situação profundamente complexa, que não é fácil de ser compreendida por grande parte da população, e a não compreensão dos elementos fundamentais, como é que começa o problema? É não saber qual classe social eu pertenço. Porque se eu não me identifico com a classe que eu faço parte, e eu já me identifico com a outra, todos os meus pressupostos estão fadados ao fracasso. E aí, o que vai acontecer? Juntando esse fundamentalismo religioso, juntando a todo esse conjunto de preconceitos que foram agora colocados como determinantes, você abre espaços para as formas extremistas que não representam. Porque olha só, eu estava observando o seguinte, quando começou aquela deputada dizendo assim, sim, 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 eu voto sim, pelo meu marido, que era o exemplo de gestor lá em Montes Claros. Nós sabemos o que aconteceu no dia seguinte. No dia seguinte foi preso. Foi preso, o que ele fazia? Ele era prefeito, segundo a Polícia Federal, ele desviava dinheiro do SUS e montava um hospital privado. O que eu percebi é que muitos que usavam a bandeira brasileira, eles, na verdade, odeiam o artigo 3º da Constituição. O artigo 3º da Constituição é aquele que combate todas as formas de preconceito, que diz que o Estado tem como dever reduzir as desigualdades sociais e regionais. Ali você tem o quê? Os que estavam usando a bandeira, na verdade, eles usavam a bandeira, mas para expressar a exclusão da maioria. Quando eles falavam assim, a nossa bandeira jamais será vermelha, o que é a bandeira vermelha? É o símbolo do atendimento das demandas sociais. O que eles estão querendo dizer é o seguinte, esse Estado não é para vocês, esse Estado é para fulano de tal. E aí, eu comecei até a escrever um artigo e não concluí, que é exatamente isso. O ódio, o amor à bandeira encobre o ódio à maior parte da população brasileira. Porque ali você tem o quê? O ódio ao sem terra, ao sem teto, ao trabalhador doméstico, ao negro, ao índio. Se você for pegar aos homossexuais, se você for pegar todos os que estão aí, você tem quase 70% da população brasileira. Então, esse amor à bandeira, ele só encobre o ódio à maioria da população. Agora, como eu falei, é uma situação extremamente complexa, e aí você vê uma pessoa
em Maceió, os apartamentos mais luxuosos de 3 milhões de reais com a bandeira brasileira. Ali está com a bandeira brasileira, mas se você for ver na periferia, a periferia é aquele que não tem saúde, que não tem acesso à educação, que não tem acesso a nada. Então, o fundamental aqui é exatamente ter um ponto de partida para entender a realidade e sair da aparência. Porque qual é o mito que se criou agora na grande parte da imprensa? É um senso comum bem assim. Sandenberg, ou sei lá quem, o Miriam Leitão, algo assim, como é que eles falam? O servidor público é um privilegiado, e esse privilégio tem acarretado um descontrole das contas públicas, e o descontrole das contas públicas tem ameaçado até mesmo os rumos da economia real. Então, qual é a política? Acabar com os privilégios do servidor público. O que eles fazem? Eles estão encobrindo, na verdade, o que é o principal compromisso dos estados, município e da União. Hoje, o principal compromisso do Brasil é pagar a dívida pública. O principal compromisso aqui na Paraíba, se não me engano, são 13% da receita corrente líquida para pagar a dívida pública. Então, eles acabam demonizando o servidor público e encobrindo a verdadeira natureza. Vou pegar o caso de Alagoas, que eu estou estudando. Alagoas tomou emprestado 2,3 bilhões de 99, pagou 7,3 e deve 10,5 bilhões. Ou seja, isto sim absorve grande parte do dinheiro pago pela maior parte da população pobre, porque no Brasil a carga tributária é regressiva. Quem paga mais é quem ganha menos. Então, você cria esse processo de ódio ao servidor público, para quê? Para justificar o ataque, o congelamento por 20 anos, a saúde, a educação, que isso vai acarretar o quê? O desmonte completo dos serviços públicos. Isso vai atingir quem? O pobre. Isso vai atingir quem? Eu, que tive a trajetória descrita aqui, estaria praticamente impossibilitado, porque se acabar com o servidor público, o serviço público, não tem mais nenhuma possibilidade. Não tem mais nenhuma possibilidade. A interiorização, ela foi muito importante, por quê? Porque nós estamos permitindo que o filho do pobre no interior possa estudar. E o que eu desejo é exatamente isso, é que o Estado tem que ser perguntado para que ele serve. Ele não é só para cobrar imposto e pagar juros da dívida. Ele tem que ter como responsabilidade o atendimento das demandas sociais. Programa Interview de hoje, recebendo o doutor em História Econômica, o nosso querido José Menezes. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, daqui a pouco nós voltamos com a segunda parte do programa Interview. Daqui a pouco a gente volta. O Sertão Agora é notícia. TV Diário do Sertão. Crescer na fé. Eu queria deixar o nome do meu irmão para oração. Conservar a graça. Minha vida é uma bênção. Viver a experiência de Deus. Padre Reginaldo Manzotti, de segunda a quinta, às 10 da manhã. Um milagre acontecendo a cada dia. Palavra, testemunhos, oração. No programa que conquistou o Brasil, Experiência de Deus. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Buscando melhor qualidade de ensino, o Colégio Nossa Senhora do Carmo vem crescendo com Cajazeiras. Duplicou suas instalações com área de recreação e alimentação, inclusive com climatização de todas as salas. Se equipou com mais alto padrão tecnológico e mantém uma das melhores equipes de professores do Nordeste, sendo hoje uma das escolas que mais aprovam alunos para o Enem. Colégio Nossa Senhora do Carmo, segurança para os alunos e professores e tranquilidade para os pais. Colégio Nossa Senhora do Carmo, excelência na arte de ensinar. Atenção, Cajazeiras e região! Na hora de fazer suas compras para utilizar ou revender, o endereço certo é em Geraldo Lira Confecções e Calçados, onde você tem a oportunidade de comprar para calçar e vestir toda a sua família com preço diretamente de fábrica. Em Geraldo Lira, o rei das confecções, não precisa você levar dinheiro, porque além de ser barato, dividimos em prestações que cabem no seu bolso. Geraldo Lira, o rei das promoções, vendendo barato, fiado e dividido. O Sertão Agora é notícia. TV Diário do Sertão.
Estamos de volta com o seu programa Interview, que hoje recebe o doutor em História Econômica, o nosso querido José Menezes, ele que tem feito em todo o Brasil círculos de debates e palestras importantes sobre justamente a dívida pública no Brasil. E nesse último final de semana aconteceu a palestra em Cajazeiras. Eu gostaria da sua avaliação, professor. Bom, eu participo do Núcleo Alagoano pela Auditoria da Dívida e é bom lembrar que aqui nós já temos constituído o Núcleo de Auditoria Cidadã do Sertão, que foi quem organizou essa atividade. E o que nós somos? Nós fazemos parte do movimento Auditoria Cidadã, coordenado por Maria Lúcia Fatorelli. No momento, em Alagoas, nós já conseguimos ter acesso a todos os documentos na Secretaria da Fazenda, mediante a Lei de Livre Acesso à Informação. Já temos uma análise inicial do processo de endividamento e, nesse processo de endividamento, nós já podemos dizer que parte da dívida de Alagoas começa com o regime militar, começa com os empréstimos de Valdo Suruagi, depois passa por Rui Palmeira, depois passa por Collor, ou seja, os responsáveis políticos pelo processo de endividamento são os mesmos que atualmente continuam nas várias esferas do poder, seja no governo, seja no Senado, e aí são os mesmos que já votaram na Câmara Federal a favor da PEC e que agora, possivelmente, aliás, certamente vão votar a favor da PEC. E o que nós constatamos? Que parte da dívida de Alagoas, tal como a dívida da Paraíba, deriva, no caso de Alagoas, do Produban, que era o Banco do Estado de Alagoas. A exemplo daqui que era... Bom, então o que nós constatamos? Constatamos que os usineiros fizeram empréstimos nesse banco, onde eles também gerenciavam, porque também eram governadores, não pagaram esses empréstimos, e para cobrir esse rombo feito por eles, o governo estadual fez um empréstimo junto ao governo federal, e parte, talvez 50% a 60% da dívida de Alagoas deriva da dívida contraída pelos usineiros que não pagaram. Esse fato vai levar ao quê? Vai levar a uma renegociação da dívida em 1997, quando ela se transforma em dívida federal. A partir daí se passa a cobrar uma taxa de juros exorbitante, e desde então Alagoas já tomou emprestado 2,3 bilhões em 99, pagou 7,3 bilhões e deve 10,5 bilhões. Já pagou 4 vezes e deve quase 4. Nesse momento de estrangulamento, o que o governo está fazendo? O governo federal está propondo uma rolagem por mais 20 anos. Só que para fazer essa rolagem, eles vão exigir o fim do concurso público, o fim do reajuste, o fim das carreiras, o fim praticamente de todo o serviço público, porque eles querem privatizar o hospital geral, eles querem privatizar presídio, eles querem privatizar universidades, eles querem liquidar o serviço público. E a questão que nós estamos destacando é justamente o seguinte: primeiro, essa dívida ela tem um marco de ilegalidade muito grande. Primeiro, é o anatocismo, que é o juros sobre juros entre entre estatais. O STF, o Supremo Tribunal Federal, já através da súmula 121, declarou que esse processo, esse mecanismo é ilegal. 11 estados já tinham conseguido liminares que, retirando o anatocismo, a dívida da Paraíba desapareceria. Retirando do de Alagoas, desapareceria. Mas o que é a dívida de Alagoas hoje? Ano passado foram 850 milhões de pagamento da dívida, que é mais do que o que foi destinado para a educação, que é um pouco mais do que destinado para a saúde. 850 milhões corresponde a uma UFAO e meia, quase. Então, o que isso representa? Para pagar essa dívida, o que você faz? Você já está fazendo, você já está acabando com o serviço público, você está acabando com todos os espaços. E aí, qual é a questão? Os que foram responsáveis pela dívida continuam a estar na gestão do Estado e agora são os mesmos que querem renegociar. Ou seja, o que nós estamos procurando fazer é justamente passar o Estado a limpo. E aí o que nós temos? Em cada estado nós temos núcleos, esses núcleos começam um processo de auditoria, mas nós também queremos fazer um processo de esclarecimento da população. Nós queremos mostrar para aquele que está no hospital que ele não está sendo atendido, não é por culpa do servidor público, que às vezes nem mais servidor público às vezes já é terceirizado, às vezes ele está sem receber seu salário, às vezes ele está ganhando um salário mínimo, ele não tem condição de trabalho. Nós queremos mostrar para a população que a responsabilidade é, sim, do governo, que às vezes ele mesmo votou. Nós queremos exatamente fazer um processo de auditoria, mas também de politizar a população para que ela saiba responsabilizar o efetivo culpado. Porque se a grande mídia está tentando culpar o servidor público, a população acaba facilitando porque ela começa a criar um ódio
ao servidor público e não àquele que não criou as condições para que o serviço público fosse eficiente. Ou seja, a grande tarefa nossa nesse momento é exatamente aprofundar esta auditoria e despertar nos meios de comunicação, aonde for possível, a luta pela defesa do servidor público. Por quê? O servidor público é aquele que pratica o serviço público. O que a PEC 241, agora 55, pretende? Ela vai congelar por 20 anos os gastos. Só que ela vai congelar no momento em que os gastos já tinham sido, o orçamento já tinha cortado. Eu já tenho 30% de perda salarial de 6 anos anteriores. Se você congela aqui, você já me garante uma perda anterior. Mas o que vai acarretar isso? O reitor da UFRJ deixou bem claro. Se você vai reduzindo o volume de financiamento das universidades, 90% da pesquisa feita nesse país é feita pelas universidades públicas. Significa que você está sacrificando as pesquisas. Mas mais que isso, se o financiamento das universidades passa a ser comprometido, isso abre caminho para uma pressão para cobrar mensalidade. Ou seja, o que está colocado aqui é uma política que já foi tentada em 82. Mas a greve de 82, eu agradeço àqueles que fizeram a greve de 82, evitou isso. O que está tentando aqui foi quando o Fernando Henrique assumiu. O Paulo Renato tinha também esse horizonte. Ou seja, é um segmento que não tem compromisso nenhum com os setores que efetivamente precisam. Mas, fundamentalmente, o que está colocado aqui é que a possibilidade do pobre ter acesso está cada vez mais debilitada. Eu sempre lembro isso. Mesmo eu tendo plano de saúde há uns 5 anos, eu precisei de um atendimento médico, vindo da cidade que eu dou aula no Maranhão, em Alagoas, e eu fui atendido no posto de saúde da cidade de Marimbondo. Eu fui atendido pelo SUS. O meu plano de saúde só me cobre durante, talvez, um raio de 30, 40 quilômetros. Porque quando eu saio, eu não vou ser atendido por outra coisa que não seja o SUS. Ou seja, para aqueles que têm jatinho, para aqueles que têm um helicóptero, para aqueles que podem se deslocar para o INCOR ou para qualquer outro canto, mas eu não posso, e a maioria da população não pode. Se tiver qualquer acidente, em qualquer cidade, você vai ser levado para o pronto-socorro, porque ali é que está especializado em emergência. Então, o movimento que nós estamos fazendo é também em defesa, principalmente em defesa do SUS. Por quê? Porque você precisa muito dele, e você não pode defendê-lo só na hora que você estiver na fila do hospital. Ou seja, a luta em defesa do serviço público é parte importante até mesmo para a economia. Porque eu pago um valor com um plano de saúde muito alto, e isso significa o quê? Eu estou reduzindo meu poder de compra de comida, eu estou reduzindo o poder de compra de outras coisas. Para a economia, isso também significa um impasse muito grande. Só que agora, 5 milhões de pessoas perderam o plano de saúde, porque por causa do desemprego, do arrocho salarial. Justamente no momento que a crise é profunda, é o momento que você ataca ainda mais o serviço público. Esses 5 milhões não tem para onde correr agora. A não ser que eles participem da luta, se junte aos que já estão lutando na defesa do serviço público. Porque esses vão precisar mais ainda de saúde, mais ainda de educação. Mas não é só isso. Ele precisa de saúde e educação de qualidade. A Inglaterra, 87%, a Inglaterra é o berço do neoliberalismo. 87% da saúde na Inglaterra é pública. Quem assistiu o documentário SOS Saúde sabe disso. Ou seja, aqui não. Aqui o que nós temos é exatamente o quê? O privado é cada vez mais em colapso, e o que me deixou mais indignado é que o ministro da Saúde foi comemorar a aprovação da PEC 241. Ele, que deveria ser a representação do público, estava comemorando o corte da verba da educação, da saúde pública. Só que aí depois veio a resposta. Ele está defendendo planos de saúde populares para muita gente. Ou seja, a proposta dele não é fazer com que o dinheiro público seja usado para atender ao pobre. O que ele quer é criar um plano de saúde, que geralmente é um plano de saúde para fazer exame de fezes e de urina, porque é um plano de saúde que praticamente não assegura nada, mas, no entanto, cria uma ilusão de que agora eu tenho acesso. Ou seja, o que está em questão é exatamente que o horizonte dele é de lutar para criar mais um mercado para o setor privado. Então, é uma situação bastante complexa, não é impossível de conhecer, mas é necessário que todos nós passemos a ter o compromisso de dizer: eu estudei na UFCG, vou fazer a sua defesa. Eu preciso do SUS, eu vou fazer a sua defesa. Eu preciso de segurança. Ou seja, nós temos que
ter um compromisso na defesa do público, porque é ele que nos vai atender na hora fundamental. O privado, só em algumas situações, talvez, mas se você ficar doente ou se você tiver um acidente, você só pode ter uma doença que exija média complexidade, porque de alta complexidade, a maior parte deles não vão te atender. Então, eu tenho que dizer aonde é que eu posso ficar doente e qual é a dimensão da minha doença. Como não há prevenção ou qualquer coisa, eu tenho um exemplo de uma colega que foi dar aula lá onde eu dou aula e ela acabou fraturando o pé. A UPA não pôde atendê-la. E de nada adiantou ela ter o plano de saúde. Ela teve que esperar 3 horas para voltar a ter validade o plano de saúde dela. Ou seja, os que tiveram acesso ao plano de saúde têm acesso apenas a um raio determinado de atendimento. E no outro dia eu demorei 4 horas para ser atendido nesse plano de saúde, que eu prefiro não dizer o nome. Então, esse é o desafio que nós temos que ver. Nós temos que entender a totalidade, a sua complexidade, as suas contradições e nos situarmos como a classe que nós efetivamente pertencemos, porque senão nós viramos massa de manobra. E massa de manobra pode ser uma fonte de ódio descontrolado e aí você começa a dar um tiro no seu próprio filho. Você perde a noção. Meu querido José Menezes, outro assunto também em debate no Brasil é justamente a crise econômica, essa crise mundial, que no Brasil se agravou ainda mais por conta da crise política, se tornou uma crise ainda mais agravante, que é a crise política e econômica. E a nossa região também tem enfrentado essa crise econômica, o comércio realmente. As projeções para 2017, para esta crise, são positivas ou negativas? O cenário que está colocado, se essas reformas forem aprovadas, se os direitos dos trabalhadores forem retirados ainda mais, significa que eles vão ter que compromissar mais parte da sua renda para bens privados. Isso significa que ele vai deixar de comprar na padaria, na feira, no supermercado, no barzinho. O que nós estamos vendo aqui é uma situação em que a crise se aprofunda e a forma de resolvê-la é a chamada austeridade. O que nós estamos tendo aqui é uma situação em que não há nenhum indicador que vá levar nessa direção. Ao contrário, querem reduzir, querem privatizar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, vão demitir, parece que 20 mil do Banco do Brasil, parece que 11 mil da Caixa Econômica, vão fechar 400 agências, só que eu falei de quase 30 mil desempregados. O que está se fazendo aqui é um cenário muito parecido com o que o Fernando Henrique fez. Logo que assumiu, ele foi progressivamente atacando todos os setores, demitindo em todos os lados, e isso aprofunda o quê? Algumas pessoas, alguns empresários esquecem que eles vendem para quem recebe salário. Eles vendem para quem depende de direito. Então, o que eu estou vendo é que, na verdade, no caso da Lava Jato, parte do problema se deve ao quê? Essas empresas todas, elas tinham investimentos determinados. O que aconteceu? Mas só que tem uma coisa que tem que ser destacada. Essas empreiteiras, elas recebiam dinheiro do BNDES a 6% ao ano. E o Estado, qualquer Estado que rolava a sua dívida, pagava 20%, 30%. Ou seja, o que nós precisamos agora é definir o quê? Para resolver o problema, nós temos que ter uma política de ampliação do serviço público. Porque se nós duplicarmos os gastos com educação, a população vai ter acesso a mais educação. Ela não vai gastar mais com escola particular. Esse dinheiro vai sobrar para ela comprar. Se nós investirmos em saúde pública, ela não vai gastar mais com saúde pública, ela vai sobrar dinheiro. Então, o que nós estamos tendo aqui é uma política suicida, porque ela não tem nenhuma perspectiva, até mesmo, porque é como se tivesse assim, esse setor que representa a burguesia, ele está preocupado apenas em garantir os lucros dos bancos, ele não tem compromisso. Então, o que eu vejo é que a política que nós temos em questão, ela vai acelerar ainda mais. E a crise capitalista, que foi gerada pelos próprios capitalistas, seja na gestão das suas empresas ou na gestão do Estado, porque são eles que mandam lá dentro, essa crise capitalista, ela aprofunda cada vez mais. Eu acabei de apresentar dados aqui na palestra, em que a dívida pública de todos os países do mundo, em 2005, ela era de 22 trilhões de dólares. Em 2011, ela já era 41 trilhões. Ou seja, para salvar os grandes bancos, para salvar a AEG, a General Motors, para salvar o Banco Votorantim, para salvar para salvar um monte de empresas que faliram, tanto o Brasil como os Estados Unidos, como todos eles interviram
20 trilhões, aproximadamente 20 trilhões de reais, que seria 90 trilhões de dólares, quase 90 trilhões de dólares, para salvar quem? Para salvar o empresário. E agora qual é o discurso? O discurso é que tem que atacar todos os direitos sociais para sobrar dinheiro para pagar a dívida que foi usada a grande parte para salvar a General Motors, os grandes empreendimentos. Então, se nós não entendermos a totalidade, nós vamos achar que a crise é algo peculiar a um governo. A crise é peculiar ao modelo de estabilização praticado desde 94 para cá, nos vários países do mundo, que na verdade era uma tentativa de amenizar a crise capitalista que estava em curso. Eu estou lançando agora em janeiro a minha tese de doutorado, em que eu analiso exatamente o plano real, e é exatamente ali que eu procuro fazer a demonstração empírica da fragilidade do modelo de estabilização que foi colocado aqui. Porque olha que coisa curiosa, a nossa moeda, nós tínhamos perdido 4 moedas antes. Nós vivíamos hiperinflação. De repente, o nosso real passou a valer mais que o dólar. Essa mágicazinha custou o processo de endividamento, que agora cada vez mais se acentua. Então, o que está em questão aqui é que a crise do capitalismo, agudizada a partir dos anos 90, ela exigiu uma intervenção do Estado, que se endividou, e agora ela criou a crise de 2008, que está cada vez mais acentuada. Então, a tarefa de compreender essa complexidade pode ser grande, mas na verdade é necessária. O desafio agora que nós temos é exatamente procurar investigar o processo de endividamento, explicitar para a população que os mesmos que agora estão querendo congelar por 20 anos os gastos sociais são os mesmos responsáveis pelo processo de endividamento. E que na maioria dos casos, esse endividamento foi para favorecer os seus setores empresariais. Porque aqui na Paraíba, a renúncia fiscal em 2014 era de 1,2 bilhões de reais. Significa o imposto que o Estado deixa de arrecadar. Em Alagoas, esse ano agora, 520 milhões. Em Mato Grosso, 2 bilhões e 400. A renúncia fiscal é a forma de deixar de arrecadar, e esse ato de deixar de arrecadar, somado à sonegação, no Brasil a sonegação chega a 400 bilhões, é 4 vezes o gasto com saúde. Ou seja, há outras formas de você ativar. Por exemplo, esse 1 trilhão que vai ser pago de dívida pública, nós poderíamos ter um programa habitacional de grande impacto para gerar emprego e possibilitar todo mundo ter acesso à sua casa. É claro que isso vai ter um problema. Aqueles que vivem de aluguel, aqueles que vivem de renda, vão ficar indignados, porque o preço do aluguel vai cair. Mas se cai o preço do aluguel e se cai o gasto com habitação, o que vai acontecer? Você vai poder comprar mais outras coisas. Você vai melhorar o seu padrão de vida. O que está colocado aqui é uma estratégia que aparentemente visa estabilizar a economia, mas que na verdade só vai provocar ainda mais desequilíbrio. Porque a lógica dela é o quê? É uma lógica que pretende priorizar a forma rentista como a forma principal de se ganhar dinheiro nesse país. Que não é só nesse país, na verdade. No conjunto dos principais países do mundo nós passamos por uma situação dessa. Mas a coisa é mais grave porque na União Europeia nós temos o risco do fim da União Europeia, nós temos o risco do fim do euro, o Deutsche Bank, que é o banco alemão que mais comprou títulos da dívida dos países da Europa, está correndo risco. A China passa por um processo de incerteza. Então, nós vivemos um aprofundamento da crise capitalista. E não é querer apenas dizer que o PT ou eu não sei quem. Na verdade, o que nós temos é que todos os governos passaram a fazer as políticas praticamente iguais. O cenário internacional modificou, houve uma mudança econômica que permitiu que algumas demandas sociais fossem atendidas. Mas o que tem, na verdade, é que a crise de 2008, ela acelerou e tornou a economia mundial mais, como é que eu diria, mais em crise, e isso dificultou a inserção internacional e isso acabou criando mais incertezas. Então, se não percebermos a totalidade, nós não vamos saber exatamente quem são os responsáveis, mas eu posso assegurar, os responsáveis pelo cenário atual são os mesmos que estão no poder há mais de 30 anos, há mais de 40 anos, porque esses passaram por cada governo eles foram cúmplices, e agora assumiram na forma de golpe parlamentar e estão querendo assumir a responsabilidade apenas de um grupo, mas na verdade eles são parceiros desse processo desde o período que eu já falei. Ou seja, se não entendermos a totalidade, você acaba culpando a um segmento apenas e esquecendo o conjunto dos culpados. Olha, professor José Menezes, eu gostaria de agradecer pela sua disponibilidade. Chegamos ao final do nosso programa. Foi um programa realmente com conteúdo, acho que muito importante, não só para a nossa região, mas para o Brasil, para o mundo.
gostaria de agradecer e algo mais que o senhor queira acrescentar, fique à vontade. Eu gostaria de agradecer o espaço e colocar para a população a importância de participar aqui no sertão do núcleo alagoano, de participar não só do processo de auditoria, mas do processo de envolvimento com os movimentos sociais, para esclarecer a toda a população quem são os verdadeiros responsáveis pelos desmandos das contas públicas e fortalecer a luta em defesa do SUS e a luta em defesa dos serviços públicos, porque nós precisamos do serviço público e ele é parte fundamental até mesmo do processo como é que eu diria, de recuperação da economia. Não tem como recuperar a economia aprofundando ainda mais o ataque ao reduzir o poder de compra dos trabalhadores. Muito obrigado. Você.